Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de edição da página inicial do nosso Microsoft Excel. Prazer galera, meu nome é Daniel e a gente está dando início aqui hoje a mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre as ferramentas de edição que ficam exatamente nesse menu aqui dentro do Microsoft Excel. A gente vai falar de cada uma delas aqui, como que a gente pode estar utilizando elas aí no dia a dia. Maravilha? A primeira que a gente vai usar aqui são as funções aqui, ó, de, por exemplo, de contas, fórmulas simplificadas aqui dentro do Excel. A gente já tem aqui uma autossoma. Suponhamos que eu queira somar esses valores unitários aqui, ó. Eu posso vir aqui no autossoma, clicar, dar um Enter, ele já vai somar esses valores aqui para a gente. Eu posso vir aqui também, clicar na setinha para baixo e achar a média. Olha, ele já traz ali a fórmula simplificada para a gente. Também posso contar números, ou seja, vai contar quantos números tem aqui nessa seleção para mim. Nesse caso aqui tem 29. Eu posso vir aqui também, ó, achar qual é o número máximo, ou seja, qual é o maior número que tem nessa seleção, que no caso é o 120. Eu posso vir aqui também e achar qual é o menor número que eu tenho dentro dessa seleção, que no caso é o número 25. Show de bola? Aqui a gente também vai ter mais funções, que a gente pode trabalhar elas também de uma forma mais simplificada aqui e ter acesso a elas para poder dinamizar aí o nosso trabalho. Certo? Se você olhar aqui, ó, só um detalhe, você pode selecionar aqui a categoria, por exemplo, financeira, vai aparecer todas aqui, só que a gente vai entrar mais para frente no detalhe, nessas funções e como que a gente pode trabalhar e também na guia, onde a gente consegue encontrar essas funções de uma forma melhor e mais bem localizadas. Show de bola? Aqui usando o preencher, a gente tem algumas opções no preencher, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui um intervalo vazio e eu quero preencher esse intervalo aqui, ó. Eu posso usar o preencher para baixo, que ele vai preencher exatamente com o mesmo valor que eu tenho ali. De igual modo, eu posso vir aqui e preencher também para cima. Olha lá, ele vai preencher também com os valores que eu quero fazer o preenchimento desse intervalo para mim. Maravilha? A gente vai ter também o preenchimento aqui para a direita, ou seja, se eu tiver os valores aqui vazios para cá, ele vai preencher para a direita, ou eu posso preencher também para a esquerda, ele também vai fazer o preenchimento desses valores. Essa série aqui é bem interessante. O que seria a série? Suponhamos que você tem aqui, ó, sei lá, você tem um número 1, aí você quer fazer uma série até 100, né? Você seleciona aqui o seu número 1, clica aqui no preencher, clica em série, ele vai abrir essa caixa para você. Ele vai perguntar se a série ela é em linhas ou se ela é em coluna. Se ela é linear, se ela é crescimento, se ela é data ou se ela é auto-preenchimento. Eu vou deixar como linhas e vou deixar como linear. Eu vou falar que ele vai incrementar de 1 em 1, ou seja, vai somar 1 mais 1. Certo? Eu poderia colocar que, sei lá, de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20. E vou colocar que o limite aqui é 100. Olha só. Vou dar um OK e ele fez para mim aqui, ó. Fez exatamente aqui na linha, na linha aqui nas colunas, né? Colocou os valores aqui para a gente até o número 100. Ele fez esse preenchimento aí para a gente. Se eu vir aqui e mudar, quer ver? Vou mudar aqui a série aqui, ó. Vou colocar agora como colunas. E vou colocar aqui só até 100. Aí ele vai colocar o valor aqui em formato de coluna. Naquele ali eu queria que ele colocasse em formato de linhas. Show de bola? Ele vai fazer o preenchimento lá pra gente. É uma forma rápida de você estar preenchendo aí, criando um índice, criando algo nesse sentido, para você trabalhar aqui dentro do Microsoft Excel. Aqui também a gente vai ter a opção de justificar. A gente não vai falar muito sobre isso aqui, não é muito usado, mas essa opção de preenchimento relâmpago aqui, ela é bem interessante. Suponhamos que você queira pegar apenas o sobrenome aqui do usuário. Nesse caso aqui está fácil, a gente poderia usar teria outras formas da gente fazer isso aqui que a gente vai fazer. Mas, por exemplo, você poderia vir aqui, ó, e digitar aqui, ó, só o Oliveira. Certo? Você vem aqui, seleciona esse intervalo, eu seleciono até aqui embaixo só, para ele não ficar procurando em linhas que não deveria. Clico aqui no preencher, vou aqui em preenchimento relâmpago. Olha só, ele já identificou um padrão, ele precisa ter um padrão. Nesse caso aqui, o padrão que ele identificou é que eu quero os sobrenomes. Então, ele já foi lá e fez todos os sobrenomes para mim. Se eu continuasse digitando ali, em um certo momento a planilha poderia entender também que eu quero isso e já sugerir esse auto-preenchimento, esse preenchimento relâmpago dentro do Excel. É bem interessante isso aqui também para a gente estar trabalhando e separando valores. Obviamente que existem outras formas da gente fazer isso, certo?
Isso aqui a gente zerou. Agora a gente vem para o limpar. O limpar a gente consegue remover aqui formatos, remover conteúdos, remover hiperlinks de dentro da nossa planilha, fazer algumas limpezas e algumas melhorias dentro da nossa planilha. Indo já para classificar e filtrar, a gente vai ter aqui a opção de classificar de A a Z. Então se eu vim aqui, ó, aplicar um filtro, eu posso classificar pelo nome aqui, ó, sei lá, de A a Z, ou seja, do nome que começa na letra A até na sequência alfabética aí de todos os nomes. Também consigo fazer de Z a A, ou seja, ao contrário eu consigo fazer essa classificação. Veja que ele habilitou aqui, ele também habilita aqui dentro da minha base de dados, ele também habilita essas opções ali. Show de bola? Eu consigo fazer uma classificação personalizada, ou seja, consigo pesquisar pelo nome do cliente de A a Z, consigo pesquisar pela cor da célula, pela cor da fonte, enfim, várias condições. Consigo adicionar mais de uma condição aqui, ó. Beleza, você achou isso, tá? E depois você achou isso, e depois você achou isso, depois. Aí vai concatenando, digamos assim, todas essas situações de filtragem que você quer de classificação e vai aplicar para que você obtenha ali o seu resultado. Caso você esteja aqui, por exemplo, com algumas células filtradas, você pode vir aqui, ó, e clicar em limpar, que ele não remove aqui em cima a opção de filtro. Se você clicar aqui no filtro, ele vai remover as opções de filtro. Se você quiser filtrar de novo, você tem que vir aqui e clicar no filtro de novo. No limpar não, o limpar você só remove os filtros que estão aplicados e mantém a sua seleção de filtro ali para poder fazer em outras colunas, se for o caso. Show de bola? Tem a opção aqui também de replicar, para você replicar esse filtro, se for o caso. Em localizar e selecionar, a gente tem algumas funções muito legais, muito interessantes. Por exemplo, localizar, mais simples de toda, você pode fazer assim, ou pode dar um Ctrl L aqui no teclado para poder localizar e buscar um valor aqui dentro da sua base de dados. Sei lá, eu quero buscar aqui, vou dar um Ctrl L, quero buscar o valor 15. Aí ele vai lá e vai encontrar. Aonde tiver o número 15, ele vai buscar e vai trazer para você. Se você quiser buscar dentro de uma coluna específica, você seleciona a coluna, dá um Ctrl L, que ele vai buscar só naquele intervalo ali que você selecionou. Ele não vai procurar mais em toda a planilha, igual ele fez caso você deixe a seleção aberta assim. Maravilha? A gente pode vir aqui também usar o substituir, que aí no caso eu quero substituir algum valor, sei lá, Vanessa Santos agora é Vanessa, sei lá, Soares. Aí eu vou lá e troco o nome dela para Vanessa Soares, entendeu? Eu consigo fazer essas substituições de valores dentro do Excel. Se eu vir aqui também tem o ir para, que eu consigo ir para um determinado endereço aqui dentro do Excel, ir para uma tabela, ir para uma guia, para uma célula, enfim, eu consigo fazer tudo isso aqui a partir do ir para. O mais interessante aqui é o ir para especial. Por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui, ó, sei lá, eu tenho alguns valores aqui que eles são vazios, ó, e eu quero excluir. Vocês têm muito valor assim que é vazio. E tudo que está vazio assim, eu tenho que excluir a linha. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, ó, clico no ir para especial, venho aqui, eu tenho uma série de opções, por exemplo, notas, constantes, fórmulas. Se eu tiver uma fórmula também que eu quero encontrar alguma situação, algum erro, por exemplo, quero corrigir um erro que está dando na fórmula substituir por um valor, eu consigo vir aqui e marcar erro. Ele vai localizar esses erros, eu consigo substituir esses erros também. Eu posso ir aqui para o em branco, que é a minha necessidade, ou seja, eu vou dar um OK, ele vai localizar todas as linhas que estão em branco. Eu mantenho a seleção do jeito que está, no caso eu quero excluir, eu venho aqui no botão, no menu excluir, que a gente já aprendeu em outros vídeos aqui no canal, clico em excluir linha. Olha lá, ele já apagou a linha para a gente e a gente conseguiu fazer isso aí de uma forma bem mais tranquila do que ter que vir aqui e selecionar um a um e ir apagando. A gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Eu também consigo localizar fórmulas, nesse caso aqui não tem nenhuma fórmula dentro da plataforma, mas se tivesse eu conseguiria localizar também essas fórmulas aqui. Anotações, ó, tá vendo? Eu tenho anotações aqui, eu consigo ir para elas de uma forma mais fácil e localizar essas anotações. Se eu tiver alguma formatação condicional, igual a gente tem aqui, eu também consigo localizar essa formatação condicional dentro do Excel. Constantes, consigo ver também se tiver algum tipo de validação de dados. O que é uma validação de dados? Suponhamos que eu crie aqui, ó, aqui em dados, a gente vai passar por esse menu depois de uma forma mais tranquila, mas se eu vir aqui, ó, e clicar, por exemplo, criar um menu suspenso, uma lista, aí eu seleciono esses nomes aqui, ó, sei lá, seleciono esses nomes aqui, dou um OK, ele vai criar para mim aqui uma validação de dados. Então, se eu vir aqui, procurar aqui por validação de dados, ele vai encontrar onde que está a minha validação de dados para a gente poder localizar. Às vezes uma base de dados muito grande, você tem que ficar procurando manualmente, essas funções aqui ajudam você a encontrar isso de forma mais rápida dentro do Microsoft Excel. Show de bola?
Creio que com isso a gente deu uma passada ali sobre como funciona as nossas opções de edição dentro das planilhas e você agora já tem aí um conteúdo interessante para poder trabalhar, praticar e também se identificar quando surgir alguma necessidade. Você já sabe aonde procurar, aonde clicar para poder resolver e otimizar o seu tempo, a sua produtividade dentro do Excel. Se esse conteúdo aqui foi útil para você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito útil para a gente, isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos relevantes que certamente vão ajudar não só a você, mas vão ajudar também outras pessoas que estão aqui no YouTube procurando conteúdos como esse. No mais, o meu nome é Daniel e foi um prazer trazer esse conteúdo aqui para você.